Olá, tudo bem? Professor Leanderson, mais uma vez aqui com vocês para a gente dar continuidade aos nossos encontros semanais. Hoje nós vamos continuar revisando o conteúdo. Nós vamos hoje responder algumas atividades relacionadas à indústria no Brasil, à história da indústria brasileira. Então eu convido vocês agora a prestarem bastante atenção, focar no quadro da gente, certo, dar continuidade de uma maneira bem tranquila neste conteúdo. Vamos lá. Como tinha dito, nós vamos focar ainda na unidade 4, cujo tema é o espaço urbano brasileiro, e nós vamos responder uma série de atividades relacionadas ao capítulo 2, tá? Então é uma revisão, mas de uma maneira mais direta, pois nós vamos trabalhar apenas exercícios. Então vamos lá. Nesta primeira questão que eu separei para vocês, certo? Gostaria que vocês se atentassem, fossem lendo, para a gente conseguir, certo? Entender o objetivo do pedido. Vamos lá. Observa-se atualmente certa mobilidade na atividade industrial no território brasileiro. Antes, muito concentradas em alguns poucos pontos, as indústrias vêm buscando novas áreas, antes pouco industrializadas, no território nacional, a fim de obter maiores vantagens que auxiliem na obtenção de maiores lucros. Esse processo é chamado de... Aí nós temos aí uma sequência de 5 opções: migração fabril, desconcentração industrial, redistribuição produtiva, secundarização da economia ou expansão da fronteira industrial. Como vocês sabem, como já visto anteriormente, a história da indústria brasileira se inicia praticamente no século passado, ali na década terceira, na década de 30, onde a partir do governo de Getúlio Vargas, ele começa a substituir o modelo econômico brasileiro de agroexportador para industrial. E onde estavam localizadas essas primeiras indústrias? Na região sudeste. Então, por conta disso, certo? Nós tínhamos uma certa concentração industrial. Na verdade, nós ainda temos. O estado de São Paulo concentra mais de 40% das indústrias do Brasil inteiro. Mas a questão pede algo relacionado a essa saída, a essa descentralização, essa mobilidade industrial. Como é chamado este processo? Bem, descentralização industrial é o que nós estamos vendo acontecer atualmente, beleza? Quem migra são seres vivos, as pessoas migram, os pássaros migram. Então essa nomenclatura migração fabril, ela não é bem aceita, ela não é utilizada. Uma redistribuição produtiva também não, pois há uma centralização no que diz respeito à atividade industrial, uma secundarização da economia também não, certo? Item correto B de bola, desconcentração industrial, beleza? Vão aí, certo? Prestando atenção, olhando, observando sobre o que nós estamos comentando. Desconcentração industrial. Vamos para a próxima questão. A industrialização é um dos principais agentes de transformação do meio e de construção das bases da sociedade. Entre os efeitos desse processo sobre o espaço geográfico, podemos assinalar. Na aula que nós tivemos na terça-feira, na aula ao vivo, na aula via Meet, a gente falou bastante sobre esse processo de urbanização brasileira e a gente conseguiu relacionar esse processo de urbanização à atividade industrial. Então, nós sabemos que a industrialização no Brasil e no mundo levou a esse processo de urbanização. Então, a indústria é um dos principais agentes de transformação do meio e de construção das bases da nossa sociedade, ok? Entre os efeitos desse processo sobre o espaço geográfico, nós podemos assinalar: item A,
a ruralização das sociedades, a contenção da migração pendular, o recuo na oferta de matérias-primas, o aumento da migração campo-cidade ou a descaracterização da hierarquia urbana? Pense aí um pouquinho para a gente responder. A industrialização, ela traz o fenômeno chamado de urbanização. Então, o item A, nós podemos descartar, não há uma ruralização. Na verdade, há o efeito contrário, uma urbanização. Uma contenção da migração pendular? Não, né? Devido à urbanização, as cidades crescem, certo? Acontecem fenômenos como conurbação, que é a união espacial de duas ou mais cidades. Os trabalhadores têm que sair diariamente de uma cidade para trabalhar em outra. Então, o item B também está errado. O item C, o recuo na oferta de matérias-primas, não é bem isso, né? Não é esta a intenção da questão. E no item D, o aumento da migração campo-cidade, ou também conhecido como êxodo rural, certo? Então, o item correto, item D, o aumento da migração campo-cidade, beleza? Item D marcado, item D, certo? Conferido. Vamos então passar adiante, né? Continuar esse nosso treinamento, essa nossa revisão. O processo de industrialização no Brasil foi iniciado de maneira mais consolidada. Aí nós temos os itens. A, pelos portugueses, que viam em sua colônia a potencialidade de produzir mercadorias, maquinofaturas para a metrópole. B, pelo governo Vargas, graças aos efeitos sentidos pelo país frente à crise de 1929. C, pela ditadura militar, que se preocupou em mobilizar a mão de obra excedente das grandes cidades em função da ocorrência do êxodo rural. Ou item D, pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que sentiu a necessidade de transformar o parque industrial brasileiro para atender o mercado externo. Acredito que esta resposta eu já falei neste conteúdo, nesta aula. Vocês estão lembrados? Quando é que acontece a consolidação da indústria no Brasil? Historicamente falando, a partir da década de 30 do século passado. Quem era o presidente da República? Getúlio Vargas. Então vai ser ele o responsável por introduzir esse pensamento industrial na sociedade brasileira, certo? E o efeito, né, dessa transformação se dá pelo que aconteceu com o Brasil em 1929 devido à crise na Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Então, sequencialmente, o Brasil sentiu também o efeito crise e, com isso, no Brasil, né, os ricos brasileiros, os investidores, tiveram que trocar seus investimentos. Assim, o Brasil deixou de ser agroexportador e se tornar um país industrializado. Beleza? Lembrando, concentração espacial na região sudeste. Então, essa questão está respondida. Item B. Ok? Item B. Podemos passar adiante. Um período comumente denominado de Anos Dourados marcou uma etapa da recente história brasileira, associada ao desenvolvimentismo, que, entre parênteses, né, nós citamos a abertura de rodovias, expansão da rede hidrelétrica, implantação da indústria automobilística, a descentralização da capital, entre outras. E a atmosfera cultural marcada pelo surgimento da Bossa Nova. A que governo tal período está associado? Pensem aí e respondam. Juscelino Kubitschek, João Goulart, Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, Jânio da Silva Quadros. Lembrem aí.
período comumente denominado de Anos Dourados, e marcou uma etapa da recente história brasileira associada ao desenvolvimentismo, onde nós podemos citar a abertura de rodovias, expansão da rede hidrelétrica, implantação da indústria automobilística, dentre outros pontos. Lembraram? Claro que sim, né? Como eu disse, a gente já comentou isto e a gente revisou também nas nossas aulas que acontecem ao vivo. Este período está associado ao governo de Juscelino Kubitschek, que vai acontecer na segunda metade do século, na segunda metade da década de 50, no século passado. Juscelino Kubitschek ele vai abrir as portas do Brasil para os investimentos estrangeiros, principalmente no que diz respeito à indústria automobilística, pois era a indústria que naquele momento estava em evidência. Então, JK ele abre as portas brasileiras para esse tipo de investimento, como também traça um paralelo, né, de investimentos para alcançar esse desenvolvimentismo, e é onde a gente chama de Anos Dourados. Então, o item correto, item A, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Ele é o responsável por conduzir o Brasil nesse desenvolvimentismo, certo? A partir da década de 50 do século passado. Tá ok? Vamos lá para a próxima questão. Trata-se de um processo de desconcentração industrial que acarreta a progressiva desmetropolização do país. Propicia, sim, a diminuição do crescimento populacional das grandes metrópoles em razão da migração da força de trabalho em direção às cidades médias. A industrialização brasileira, felizmente ou não, vem passando por essa etapa do desenvolvimento industrial. A gente percebe essa descentralização, certo? Inclusive aqui na nossa realidade, nós estávamos acostumados a ter no nosso lado aqui o município vizinho, Maracanaú, como o grande polo industrial do estado do Ceará. Ainda é o maior, mas nós podemos observar o quê? A descentralização. Muitas indústrias, né, estão procurando outros municípios um pouco menor, né, no que diz respeito à economia. Nós temos ali como exemplo em crescimento Horizonte, Pacajus, Itaitinga, certo? São municípios que estão recebendo essas indústrias. Então a gente observa essa descentralização aqui de forma micro e a gente consegue entender de forma macro essa descentralização industrial. Então o processo que o texto se refere e que descreve o atual momento da produção no espaço industrial brasileiro é a reestruturação produtiva das indústrias, a crescente onda de sonegação de impostos, a pulverização de empresas em várias fábricas espalhadas pelo território, ou D, a formação das deseconomias de aglomeração. Um minutinho para que vocês possam internalizar a questão e dar a opinião de vocês. Ok, né? Como visto, como comentado, que vem acontecendo a pulverização de empresas em várias fábricas espalhadas pelo território. Ok? O que é que a gente consegue perceber? Que essas fábricas estão se espalhando pelo território, certo? Ocasionando aquilo que a gente já vem comentando, chamado de descentralização industrial. Então, o item correto, item C. Item C. Bora lá, para a próxima. Bem, essa ficou bem, né, menor, né, as letrinhas, mas vamos fazer um esforço aqui maior para que vocês possam entender direitinho essa questão. Observe o mapa abaixo. No mapa, o que é que a gente pode perceber? Território brasileiro com algumas manchas verdes. E onde é que estão, certo? Majoritariamente essas manchas verdes.
na região sudeste do Brasil, lá embaixo, ó, lá no eixo sul, lá no Cone Sul brasileiro. Então, o que significa isso? Que a grande maioria das indústrias estão concentradas ali, naquele ponto, beleza? Então, eu já consegui interpretar a imagem. Então, eu já tenho meio caminho andado para chegar, certo, na resposta correta, que é, certo, nossa última questão da nossa videoaula. Temos acima a representação do espaço geográfico industrial brasileiro. O que se pode perceber com a leitura do mapa é, item A dinâmica homogênea da industrialização brasileira. Dinâmica homogênea, ou seja, igual. Nós percebemos isso, essa dinâmica homogênea da industrialização brasileira. Nós temos a mesma quantidade, a distribuição industrial, certo? Em todas as regiões do Brasil, né? Não vou falar nada agora. B, o peso que a Zona Franca de Manaus possui graças ao fato de ela sozinha ser equivalente a toda a produção industrial no centro-sul do país. Gente, Zona Franca de Manaus está localizado no estado do Amazonas. Olha ali o estado do Amazonas, é este aqui, ó. É este estado aqui, certo? Nós temos aí algum polo industrial que sozinho detém, certo, uma equivalência ao restante de todos os outros parques industriais brasileiros? Sei não. Item C. A herança histórica da concentração industrial ocorrida na região sudeste do país. Professor, essa tem mais sentido, mas vamos ler o último item. O elevado processo de devastação de áreas naturais para a construção de zonas industriais, certo? Se nós estamos vendo uma imagem sobre a distribuição espacial da indústria, certo? E nos traz 4 informações que se referem a esta atividade, certo? Qual é o item correto? Item C, pessoal. A herança histórica da concentração industrial ocorrida na região sudeste do país. Que herança histórica é essa, professor? Eu não lembro. A questão do café, certo? Os portos já preparados, as ferrovias para escoar o material produzido. Então, quando o café deixa de ser a matriz da economia brasileira, a região sudeste do país já está pronta, já está preparada para receber as atividades industriais. Então, o item correto é o item C, a herança histórica da concentração industrial ocorrida na região sudeste do país. Ok? Então, deixo aqui um abraço a todos. Fica a atividade de pesquisa para casa. Um grande abraço e até mais.